É um desafio cada vez maior encontrar o ponto de equilíbrio entre a dinâmica econômica globalizada e as garantias fundamentais do direito do trabalho. De um lado, as empresas buscam a sobrevivência e a competitividade no mercado em constante mutação. De outro, é imperativo manter a observância dos direitos e da dignidade humana do empregado, bem como o valor social do trabalho. Nesse cenário complexo, a tecnologia surge como uma aliada indispensável para a competitividade e a expansão de mercados, oferecendo novos meios de produção mais eficientes e com custos reduzidos. Contudo, essa mesma tecnologia tem um efeito colateral significativo: a dilatação das fronteiras, antes mais bem delimitadas, entre a vida laboral e a vida pessoal do empregado. O desenvolvimento exponencial desse novo instrumento, com potencial infinito, com a tecnologia da informação aliada à enorme propagação da rede mundial de comunicação, a internet, invade pouco a pouco todos os espaços da nossa sociedade e diretamente o das empresas, do mundo do trabalho e das pessoas que dele fazem parte. Essa invasão não se restringe apenas ao horário de trabalho formal. Ela se estende ao comportamento pessoal e à vida privada do empregado, tornando tênue a distinção entre onde o trabalho termina e a vida particular começa. Essa constante conexão, muitas vezes impulsionada pela necessidade de globalizar, buscar novos mercados, novos meios de produção mais competitivos, pode levar o corpo a um estado de luta ou fuga prolongado e imperceptível, conforme abordado pela técnica de sincronização bioenergética. Quando o indivíduo está sempre ligado, o sistema nervoso simpático permanece ativado, gerando o timing problem, ou seja, o corpo funcionando corretamente em modo de alerta, porém em um momento inadequado. Essa condição é uma das raízes de muitos desequilíbrios de saúde, como o burnout, que se manifesta quando o estresse emocional se torna crônico e exaustivo. A questão da informática invadindo os espaços individuais é um debate relevante e atual, especialmente na relação empregatícia. A fragilidade do empregado, decorrente do liame de subordinação jurídica e da necessidade de subsistência, pode levá-lo a ter que se encaixar nas necessidades da outra parte, que, por sua vez, detém a propriedade e almeja lucro. Isso significa que, muitas vezes, o empregado pode se ver na situação de ceder informações privadas ou ter o seu comportamento pessoal acessível por meio de dados identificadores, influenciando diretamente o contrato de trabalho, podendo ser determinante até para sua pactuação ou extinção. Esse cenário gera um risco psicossocial significativo. A possibilidade de dados pessoais obtidos fora do ambiente de trabalho afetarem a relação empregatícia configura um perigo que a NR1 passou a abordar explicitamente. O Guia de Informações sobre os Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego lista diversas situações que se encaixam nesse contexto, como, por exemplo, baixa clareza de papel ou função. Quando as fronteiras entre o pessoal e o profissional se diluem, as expectativas sobre o comportamento do empregado em sua vida pessoal podem se confundir com as suas obrigações laborais. Baixo controle no trabalho ou falta de autonomia. A percepção de que a vida pessoal está sob escrutínio da empresa ou de que dados privados podem ser usados contra o empregado diminui o senso de controle e autonomia, gerando estresse e ansiedade. Baixa justiça organizacional. Decisões de contratação, promoção ou demissão baseadas em aspectos extralaborais obtidos de forma intrusiva minam a percepção de justiça e equidade na empresa. Assédio e suas derivações. A intrusão na intimidade e a vigilância de aspectos extralaborais podem facilmente descambar para formas de assédio, gerando um ambiente de trabalho tóxico e adoecedor. O conceito de privacidade deve ser ainda mais abrangente devido às novas tecnologias da informação que tornam possível a intrusão na intimidade e na privacidade de forma até então desconhecida. Essa intrusão, que tende a controlar aspectos extralaborais da vida do empregado, propiciando condutas discriminatórias, configura um risco sério à saúde mental e ao bem-estar do trabalhador. A constante sensação de ameaça, mesmo que apenas percebida, pode manter o corpo em um estado de fisiologia defensiva crônica, exaurindo a energia vital do indivíduo e contribuindo
para o desenvolvimento de patologias como o burnout, a ansiedade e a depressão. Diante desse cenário, a inclusão expressa dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, pela NR1, representa um avanço fundamental. As organizações agora são formalmente obrigadas a identificar, avaliar e controlar riscos decorrentes de problemas na concepção, organização e gestão do trabalho que possam gerar efeitos na saúde do trabalhador, incluindo estresse no trabalho, esgotamento e depressão. A dilatação das fronteiras entre vida laboral e pessoal, impulsionada pela tecnologia e pela invasão da privacidade, é um exemplo claro de um fator de risco psicossocial que deve ser gerenciado. A NR1 exige que as empresas considerem as condições de trabalho nos termos da NR17, que fala de ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais. O objetivo não é verificar sintomas individuais, mas sim as condições de trabalho a que o empregado está submetido. Para lidar com esses desafios e atender às exigências da NR1, as organizações devem adotar uma abordagem proativa e estruturada, visando proteger a dignidade e a saúde do empregado, ao mesmo tempo em que garantem a conformidade legal e a produtividade. As medidas de proteção devem ir além da simples reação a problemas, focando na prevenção e na criação de um ambiente de trabalho mais saudável. Políticas claras e transparentes. Uso de dados pessoais e privacidade. É fundamental implementar políticas claras sobre o uso de dados pessoais e privacidade no ambiente de trabalho, garantindo que todos os empregados estejam cientes de seus direitos e responsabilidades. Essas políticas devem delimitar expressamente o que pode e o que não pode ser acessado ou utilizado pela empresa. Critérios objetivos de avaliação. Manter registros detalhados e transparentes de todas as interações e avaliações de desempenho do empregado, baseadas em critérios claros e mensuráveis para comprovar que as ações da empresa são objetivas e não discriminatórias. Isso é essencial para atender a NR1 na parte que exige a documentação de características dos processos e ambientes de trabalho, atividades, perigos e medidas de prevenção no inventário de riscos. Problemas de desempenho e comportamento. Documentar qualquer problema de desempenho ou comportamento do empregado relacionado a questões laborais, sempre com respeito à privacidade e dignidade. A empresa deve se concentrar nas causas relacionadas ao trabalho, em linha com o foco da NR1 dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Promoção da saúde e bem-estar. Oferecer programas de apoio e acompanhamento para empregados que enfrentam problemas como aconselhamento psicológico ou assistência social. Isso reflete uma compreensão de que a saúde mental e emocional do empregado impacta diretamente a sua capacidade de lidar com os estímulos do ambiente de trabalho. Suporte ao retorno ao trabalho. Manter contato regular com o empregado durante afastamentos relacionados à saúde, oferecendo suporte e facilitando o retorno ao trabalho de forma humanizada. Incentivo ao equilíbrio. Promover uma cultura que valorize o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, desestimulando a diluição dessas fronteiras. Isso inclui incentivar pausas reais e o desligamento do trabalho, algo que, do ponto de vista da técnica de sincronização bioenergética, permite que o sistema nervoso parasimpático atue, restaurando o equilíbrio e a energia. O corpo tem a capacidade de se autorregular e se autorreparar, e um ambiente que permita esse descanso é fundamental. Gestão de riscos e conformidade legal. Realizar avaliações regulares dos riscos psicossociais, identificando onde a tecnologia ou as práticas de trabalho estão diluindo as fronteiras e gerando perigos. A NR1 exige a implementação de um processo de melhoria contínua na gestão de saúde mental. Consultoria jurídica especializada. Consultar advogados especializados em direito do trabalho para garantir que todas as ações da empresa estejam em conformidade com a legislação vigente, incluindo as atualizações da NR1 e para obter orientação sobre como lidar com casos mais complexos. Resolução de conflitos. Em caso de disputa, buscar a resolução por meio de mediação ou negociação, visando um acordo justo para ambas as partes e preparando a empresa para possíveis litígios com a devida documentação.
Ao integrar essas medidas preventivas e de apoio, as empresas não apenas cumprem as suas obrigações legais, mas também investem na saúde e no bem-estar de seus colaboradores, reconhecendo que a saúde deve ser tratada holisticamente. Um ambiente de trabalho que respeita a privacidade e o equilíbrio vida-trabalho promove não só a dignidade humana, mas também a resiliência e a produtividade a longo prazo, contribuindo para uma relação laboral mais justa e sustentável. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe. Clique no link da bio ou na descrição deste vídeo para saber como a técnica de sincronização bioenergética pode contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável.